Paixão na Bíblia é traduzido como uma emoção violenta. É algo que faz você ter atitudes de loucura. E aí eu posso entender o que a Bíblia diz quando ela diz que nós devemos, que Deus levanta as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Levanta aquelas que não são para confundir as que são. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E às vezes a gente não tem um presente legal, assim, não está vivendo bem nos nossos dias. E nesses dias difíceis, muitas coisas que acontecem com a gente, eu não sei quanto a você, mas comigo, por isso que talvez essa convocação geracional foi tão impactante, porque ela nos fez pensar muito naquilo que já fizemos, naquilo que já vivemos. Eu comecei a lembrar do começo dessa obra, do começo da nossa vida, do começo do nosso casamento, eu e Iraci, do começo do nosso ministério, né, das dificuldades que a gente teve e sofreu em toda a jornada ministerial, né? Toda a jornada. Às vezes as pessoas veem a nossa foto, mas não conhecem o nosso filme, não conhecem a jornada. E a jornada, irmãos, ela pode deixar você duro ou maduro. A jornada ela pode tornar você alguém duro de coração, porque foi tantos ataques, tanto sofrimento, que você se tornou alguém duro demais, ou você se tornou maduro. Amém? Maduro ao ponto das ofensas não te ferirem mais, ao ponto de ninguém mais conseguir tirar você do propósito que Deus te chamou. E esse é o propósito de Deus. Então quem te fere não te fere, está te preparando. Aleluia, irmão. Quem te fere não te fere. As dificuldades do dia são treinamentos para a gente. Então Atos dos Apóstolos, esse texto aqui falou muito comigo. E na segunda-feira passada, amanhã não sei como é que vai ser, porque amanhã vai, em 4 meses depois, é o primeiro dia que eu vou acordar, vou ler, vou estudar, vou buscar Deus e não vou fazer live. Eu recebi uma palavra segunda-feira passada do Senhor, disse: sossega aí agora, para um pouco, agora é só nós dois. Você já falou demais esses 4 meses. Era para discernir os dias difíceis? Era, então você já discerniu, pronto, chega. Você tem que falar mais. E até nisso o Senhor é maravilhoso. Eu fiquei meio Jeremias na semana passada. Eu disse: Deus, o Senhor me iludiu, hein? O Senhor está me enrolando. Eu tenho uns papos assim com ele, sabe? O Senhor está... Pensa que eu não estou ligado? O Senhor está inventando coisa. Eu não sei o que é, mas eu sei que nós estamos gerando alguma coisa. Eu não sei o tamanho que é isso, eu não sei como virá, por onde virá, qual é a entrada, mas eu vejo até o vendaval que deu aqui em Itajaí, irmão. Para mim é um sinal profético. Como diz o meu amigo, o vento é sinal de purificação. O vento abala o que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça. Até o vendaval que deu, hoje a gente estava vindo de Brusque, vendo as placas tudo no chão ainda, muitos lugares destelhados. Até o vendaval, ele é profético, ele foi profético. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que tem algo para vir aí. Eu sei que tem algo para acontecer. Eu não sei discernir, eu só vou para casa esperar e orar. Eu vou ficar em casa amanhã, até o escritório do Meivan está em stand-by, né, pastor Fernando? A gente está aqui em stand-by, não estamos atendendo ninguém por enquanto. Atendemos, mas aí resolvemos dar uma segurada para contribuir, né, para que baixe essa curva do Covid-19 aí na nossa cidade. Então a gente fechou o escritório também. Vamos para casa amanhã, vou ficar só de molho. Não liga para mim não, tá? Não liga não. Quero ficar só escondido no Senhor esses dias, porque eu sei, Marcelo, que Deus está fazendo algo. Eu não sei o que é, mas Ele está aprontando alguma. Ele está aprontando, eu sei que Ele está. Quando Ele fica quieto assim, que deixa a gente sozinho no trecho, que não nos defende,
Mistério. Já diria o profeta, mistério. Mas eu sei que virá. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que virá sobre a igreja do Senhor no Brasil. Aleluia, se preparem. Se preparem. Amém? Deus está nos ensinando. Irmão, um presente bem construído, ele depende de um passado resolvido. Quem sabe Deus está nos ensinando a resolver algumas coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 25. Glória a Jesus. Estamos felizes, irmão. Que explosão que foi. Meu Deus. Você não faz ideia. Eu gostaria de passar aqui os testemunhos. Mas amém, um dia vocês vão ouvir aí. O pessoal vai falar. Tem muita gente falando, testemunhando, gente conhecida no Brasil, pessoas do meio cristão conhecidas, dizendo: cara, o que é isso? Estou chorando, não paro de chorar. Filhos que estavam desviados, que sentaram com a sua família para ouvir, foram pegos. Eu não sei explicar, foi uma coisa tremenda. E você só entende que foi de Deus porque você não sabe explicar. Porque se você conseguir explicar, então já não foi Deus quem fez. O que Deus faz é inexplicável. Atos capítulo 5, versículo 25, nós vamos ler um trecho meio grande aqui, que diz assim: então chegou alguém, Atos 5, 25. Então chegou alguém e anunciou: vede, os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e os trouxe, já não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestemos expressamente que não ensinasseis esse nome? Contudo encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-no no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe, salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedecem. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pegou aí? Ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Então lhes disse: israelitas, acautelai-vos a respeito dos que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou cerca de 400 homens, e ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvido, dispersos, foram e reduzidos a nada. Depois disto, levantou-se o Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, levou muito após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Por isso vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-o, pois se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixassem ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se porque tinham sido julgados dignos
de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, então, pararam de ensinar. Pararam? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar a Jesus, o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Queridos, esse texto essa semana me pegou por dentro. Na segunda-feira passada, Deus falou comigo sobre esse texto. E eu acho que falei um pouco dele numa das lives que a gente fez nessa semana, que foi a saideira, a última, dessa série de 4 meses. O Senhor falava muito conosco sobre compaixão e autoridade. Que a autoridade não tem a ver com conquista, tem a ver com o quanto de compaixão tem no seu coração. Né? O que é compaixão? É você trazer a necessidade do outro para dentro do seu coração. E você se compungir tanto que você tenha... Compaixão não é só dó, não é só pesar. É você olhar para aquela pessoa e ter tanto desejo que ela fosse transformada ou liberta ou curada, que você traz a dor dela para dentro de você. E você vai ver muitas vezes na Bíblia, Jesus, antes de curar qualquer enfermo ou fazer qualquer milagre, a Bíblia diz que ele era movido de íntima compaixão. Compaixão é uma coisa que só Deus pode gerar isso em você. Compaixão não é emocionalismo, ela não é um produto da alma, é um produto do Espírito, da intimidade. Ela nasce da intimidade com Deus, ela nasce da lealdade de andar com Jesus, ela nasce da paixão que você tem pela mesma causa de Cristo. Porque é impossível, se você quiser tocar o coração de Deus, é impossível você fazer isso sem que seja através de pessoas também. Se você quiser tocar o coração de Deus, você tem que tocar aquilo que Deus mais ama, que são as pessoas. Se você quiser ser amigo de Jesus, você vai ter que tocar as pessoas. Por isso que a lei é clara, ela diz que ama o teu próximo como a ti mesmo, porque esse é o primeiro mandamento. Porque não tem como você tocar pessoas sem tocar Deus sem tocar pessoas. Então compaixão é isso. Compaixão vai libertar você da ambição, vai libertar você do individualismo, vai libertar você de procurar primeiro, né, o seu favor e não o favor dos outros. Quem vive de compaixão vive sempre fazendo pelos outros primeiro, para depois, se sobrar uma beiradinha, ele também aproveita. Mas ele está sempre fazendo pelos outros. Compaixão sempre vê os outros primeiro. Evangelho genuíno sempre vê alguém primeiro, não vê você primeiro. E infelizmente o evangelho individualista, o evangelho egoísta, evangelho separatismo, que diz Provérbios capítulo 18, que aquele que se isola busca a sua própria ruína. Um evangelho separatista, ele tem sido manifestado nos nossos dias. Um evangelho que pensa primeiro na gente, que traz a gente para perto de Jesus por causa das nossas causas e das nossas necessidades, não da causa de Cristo. E por conta disso a gente foi perdendo a paixão no caminho. A gente meio que coloca no piloto automático. Eu vou à igreja, mas eu não sou a igreja. Eu vou no culto, mas eu não cultuo. Eu ouço a música, mas eu não adoro. Hoje eu vinha conversando com o Fábio no carro e a gente conversava sobre isso. Eu dizia, olha, falta tributo na adoração. Falta tributo a Deus. Por que você vê que tem algumas músicas que parece que elas decolam? Tem músicas que você não canta. A música que o Reuel começou a cantar aqui, do Alessandro hoje, a primeira canção que você cantou, Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Você está tributando a Cristo. Você está dizendo o que Ele é. Você está cantando para Ele. Você está dizendo o que Ele vai fazer. Isso é tributo a Deus. Quando as nossas canções elas dão tributo a Deus, Deus vem com tudo, irmão. Quando
Quando as nossas pregações colocam Jesus no centro, Ele vem com tudo. Quando o nosso evangelho não é antropocêntrico, não tem um homem no meio, tem Cristo no centro, não tem como não se apaixonar. Alguém me disse esses dias: pastor, o senhor tem 50 e poucos anos, como é que você mantém essa paixão por Cristo? Eu disse: porque Ele sempre esteve na frente. Eu nunca tirei Ele do meu alvo, Ele sempre foi o meu foco. O meu foco nunca foi encher uma igreja, o meu foco nunca foi ser um homem famoso ou conhecido na terra. Isso tudo vem junto quando o tributo é dado a Cristo. O meu foco nunca foi dinheiro, nunca foi fama. Embora essas coisas acontecem naturalmente, por quê? O foco de Jesus era a cruz. Eles queriam coroar o rei antes da cruz. Ele disse: não, ninguém pode me coroar rei. Só quem me coroa rei é Deus. Só Deus tem esse poder. Por isso nós temos falsos deuses, falsos reis e falsos tronos. Por isso nós perdemos a paixão, porque tiramos Jesus do centro. Eu choro por um evangelho que Jesus é o centro. Querido, o foco é Cristo. O foco é Cristo. Cristo tem que ser o centro da sua busca, o centro da sua fome, o centro da sua canção, o centro do seu desejo. Por isso que o homem deve se examinar a si mesmo para ver se ele não está tendo interesses pessoais quando ele busca Cristo. Porque ele pode ter os seus pedidos respondidos, mas mesmo assim não conhecer a Cristo. Ele pode se tornar alguém irrelevante e mesmo assim não conhecer a Cristo. Por isso eu e você, na adoração, quando nós adoramos, a adoração ela me posiciona, ela me esclarece, ela clareia os meus sentimentos e clareia as minhas intenções, para ver se realmente eu estou buscando Cristo por causa dele ou é por causa de mim. Nós precisamos voltar a tributar a Cristo. Tributar a Cristo. A compaixão, ela vai gerar um nível de autoridade, querido. Você pode ver, Deus só usa homem chorão. Deus só usa mulher que chora, homem que chora. Deus só usa pessoas que estão apaixonadas por Cristo. Pastor, mas eu estou apaixonado, mas eu não choro. Não, irmão, você chora sim. Lá na tua oração, no teu cantinho, você quando está com Cristo sozinho, as lágrimas vêm. Não tem como. Toda pessoa jogada no chão, toda pessoa solta na mão de Cristo, certamente ela vai gerar ambientes de glória. São pessoas que agora a gente não pode viajar, mas quando a gente estava viajando, a gente fazia muitas conferências. Aí você percebia no auditório, às vezes você estava pregando, passava 1 hora, 2 horas falando, aquele silêncio, mas tinha uma pessoa que ela estava recebendo. E eu percebia, é o termostato, né? Que chama? Era meio termostato aquilo. Você olhava para aquela pessoa e dizia: aquele cara ali está recebendo. Na hora eu descia do altar e botava a mão nele. Quando eu botava a mão nele, abria, parece que tirava a tampa da jarra. Tirava a tampa da jarra, começava a pegar em todo mundo. Sempre foi assim. Sempre Deus começa com um. Sempre é um que Deus começa. Todos os avivamentos, todas as histórias de avivamento, não começou no meio de multidões. Começou com 2, 3. Pessoas que foram para dentro de um quarto, tributar a Cristo, adorar o Senhor, tocar o coração deles, dizer: Senhor, eu não queremos nada, eu não vim aqui pedir nada, eu não vim aqui porque eu tenho que trocar de tênis, de carro, de casa, eu não vim aqui porque eu quero emprego melhor, eu não vim aqui, não, eu não vim aqui para o Senhor curar meu marido, a minha esposa, não, eu vim aqui porque eu só quero ficar com você. Irmãos, estude todas as histórias de avivamento, você vai ver acontecendo isso. A obra sempre começa comigo ou contigo, mas ela não começou com a gente. Nós somos parte de um processo. Ela começou antes de nós, ela passou por nós. Amém? Estude as histórias das Escrituras.
Estude as histórias de avivamento. Você vai lidar com antes, com durante e com depois. Sempre você vai ver que toda a história da humanidade teve os movimentos de Deus. E aqui nesse texto não foi diferente. Se você ler Atos capítulo 5, você vai deparar do versículo 12 em diante. Você vai primeiro do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Você vai lidar ali com a morte de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles vão vender uma propriedade, e quando eles trazem uma oferta, Deus não pediu nada para eles, mas eles mentiram. Eles disseram que, olha, está aqui a nossa oferta, é isso aqui. E Pedro perguntou, por que vocês estão mentindo? Você não precisava falar. O dinheiro é de vocês, pode ficar com vocês, vocês não precisam entrar nessa justiça com Deus. E os dois morreram no altar. Você já viu alguém morrer dando oferta? Eu fico imaginando no culto seguinte, quando Pedro disse, vamos ofertar, ninguém ofertou. Eu fico imaginando no outro domingo, quando Pedro disse, quem trouxe a sua oferta, todo mundo correndo. Em vez de vir no altar, foi todo mundo embora. Ananias e Safira, eles morreram ali no altar. A Bíblia diz que a morte de Ananias e Safira gerou tão grande temor na igreja, do versículo 12 em diante de Atos capítulo 5, gerou tanto temor na igreja, que embora eles amassem a igreja, ninguém ousava se juntar a ela. O povo tinha grande estima, amava a igreja, mas tinha medo de entrar nela, porque sabia que o negócio era estreito. Porque um avivamento, irmão, ele coloca todo mundo no lugar. Amém? O avivamento, o falso profeta, ele não subsiste num grande avivamento. A palavra mentirosa, o engano, ele não subsiste. Quando o avivamento vem, ele coloca tudo no seu lugar, o prumo passa. Amém? Aquele que mente não vai mentir mais, o que enganava não engana mais. Meu irmão, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. Por quê? Porque vai tudo para o lugar. E eles estavam tão acostumados que eles iam no templo ofertar e barganhavam na porta do templo comprando um cordeiro. Aquilo era uma atitude tão normal que quando a igreja nasce, Ananias e Safira achou que poderiam barganhar, continuar barganhando. Mas não, querido. Um avivamento vem para mudar a nossa conduta. Amém? Não é só para a gente pular, dançar e cantar. Vem para mudar a nossa conduta. Um avivamento muda o meu comportamento, como pai, como marido, como filho, como amigo. Muda o meu comportamento. E Ananias e Safira acharam que podiam continuar levianamente fazendo as suas ofertas do jeito que faziam. E não. Eles morreram, gerou temor na igreja. As pessoas tinham medo de entrar na igreja, tinham medo. Eles tinham medo, estava que nem nós, assim, medo de abraçar. Pedro passava, as pessoas se jogavam para que a sombra de Pedro curasse. Se você ler os textos ali, que eu só estou falando para a gente ganhar tempo, porque não é isso que eu quero falar. Só para botar um pano de fundo aqui na mensagem. Pedro passava, a sombra dele curava. Mas a Bíblia diz que meia-noite, ou melhor, eles foram presos naquele dia. Meia-noite o anjo visitou eles na cadeia e disse, voltem lá e ensine o povo a mensagem completa. Não é só para fazer sombra, é para curar, é para pregar a verdade, é para ensinar o que é para ensinar. Fala o evangelho como ele é. E aí eles foram presos. Meia-noite o anjo foi na cadeia e soltou todo mundo. E aí do versículo 25 em diante que nós lemos, é o texto que eles vão lá e dizer assim, sabe aqueles homens que vocês prenderam ontem? Sabe aqueles homens que vocês prenderam? Eles estão soltos. Eles estão lá pregando de novo. Estão aonde? Na praça? Estão tudo na praça. Mas como a gente prendeu? Vai ver que foi Jesus que soltou, não sei, mas mistério. Aí eles foram lá e trouxeram todos eles para o sinédrio de novo. Já não com violência, ficaram com medo, peraí. Nós prendemos, eles se soltaram. Mistério. O sobrenatural vai respaldar a igreja dos nossos dias. Eu quero declarar que o sobrenatural vai respaldar a igreja dos nossos dias, amém? Nós não vamos ficar só em retórica, em falácia, nós não vamos ficar só em promessas. Os sinais do Senhor vão respaldar a igreja nesses dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós não vamos causar medo no mundo não, mas o respeito que o mundo precisa ter pela igreja virá através dos sinais. Não vem através da defender a ideologia cristã ou evangélica. Vem através dos sinais. Sinais e maravilhas vão atrair multidões, amém? Você crê nisso? Nós estamos numa guerra de ideias, numa guerra de ideologias, estamos numa guerra de argumentos, e a igreja não precisa entrar nesses argumentos. A igreja precisa fazer milagre, a igreja precisa viver no sobrenatural e acreditar. A fé que nos trouxe até aqui foi fé de homens que morreram e ressuscitaram, amém? Fé de homens que foram agredidos e ressuscitaram. O nosso cabeça ressuscitou, amém? Glória a Jesus. E aí de madrugada o anjo foi lá, soltou todo mundo, eles voltaram para a praça e começaram a pregar, e foram lá avisar, disse: olha, aqueles homens que vocês prenderam se soltaram, estão lá de novo. Ah, não é possível, estão lá. Foram lá e estavam pregando, eles trouxeram tudo de novo. Aí o chefe maior aqui da sinagoga disse assim, o sumo sacerdote disse: eu não avisei para vocês não falar mais de Jesus? Vocês já não apanharam o suficiente? Nós não prendemos vocês, não mandamos vocês parar de falar dessa doutrina de vocês aí desgraçada, que está mudando as famílias, transformando os lares. Já não mandei vocês calar a boca dessa doutrina aí que está salvando os jovens, salvando os lares. E aí Pedro pula, o mesmo Pedro que negou Jesus semanas atrás. Pedro disse, o mesmo Pedro que negou Jesus para uma mulher que estava do lado de uma fogueira, disse: nós vamos obedecer a Deus, não é aos homens. Irmãos, nós obedecemos as leis, mas nós somos submissos a Cristo. O dia que as leis dos homens trabalhar para quebrar os princípios de Deus, mas nós vamos ter que mudar de lado. Aí eu quero ver quem é macho mesmo, quem é crente mesmo. Eu quero ver quem diz: eu sirvo a Jesus com a minha vida. Eu quero ver. Quero ver quando você tiver que quebrar leis por causa da lei moral do princípio de Deus. Quando as leis dos que os homens criam, Isaías 24, versículo 5, a terra está contaminada por causa dos seus moradores que violaram a lei, criaram os novos estatutos e quebraram a aliança eterna. Eu quero ver quando você tiver que escolher, eu quero ver. E Jesus permite isso, mas claro que vai permitir. Jesus não está construindo uma creche, é um exército. A guerra do Armagedon, a guerra de Apocalipse, irmão, é com um exército, amém? Os homens e as mulheres que vão governar com Cristo no milênio é um exército de gente que crê, tem que crer agora para governar depois. Quem com os olhos encharcados de amor vai dizer: você está errado, eu abomino o que você faz, mas eu te amo? Quem vai dizer isso? Com os olhos encharcados de amor, quem vai conseguir separar a pessoa das suas atitudes? Saber que aquela pessoa que está amaldiçoando, praguejando, fazendo coisas imundas, precisa ser amada e salva. Aí é que o cristianismo entra em ação. Por isso você vai ter que ter muita compaixão na sua vida. O céu não trabalha para te dar direitos. O céu trabalha para encharcar o seu coração de compaixão e amor pelo próximo. O céu ele não trabalha para te dar a razão. Aleluia. O céu trabalha para te dar a vida de Cristo. Amém, irmãos? Eles falaram: vocês não podem continuar pregando. Não pode continuar pregando. Pedro pulou e disse: convém obedecer a Deus do que os homens. Pedro estava dizendo:
Pode matar, nós vamos continuar. Pode bater, nós vamos continuar. Pode fechar, nós vamos continuar. Pode agredir, nós vamos continuar. A igreja não para. Já tentaram em outros séculos, em outras décadas, em outros milênios, já tentaram parar a igreja e não conseguiram, porque Jesus declarou que as portas do inferno não prevalecem contra ela. As portas do inferno, está ouvindo, o diabo? Não prevalecem contra a igreja. Sim, foi o meu Jesus que falou. Foi Jesus que disse isso. Por isso, o lugar de a igreja está é nas portas do inferno, metendo, arrombando a porta. Como discernir um movimento que é de Deus e o que não é de Deus? Eu não, diante de Deus, o meu nível de discernimento para uma igreja, se ela é de Cristo ou não, se um povo que é de Cristo ou não, se uma nação é de Cristo ou não, não é pelo tanto que ela tem de beleza ou de enfeite, mas é o quanto ela tem de compaixão. Como discernir uma obra se ela vem do Senhor? Qual é o nível de compaixão daqueles corações? Qual? Irmãos, e aí eles não sabiam o que fazer, porque eles declararam, chamaram os apóstolos, eles disseram, não tem jeito, a gente não pode parar, a gente foi chamado para isso. Como não pregar o evangelho? Como não viver o que diz as escrituras? Isso já está impregnado na gente, é uma coisa terrível. Mesmo quando você peca, você sabe que está fazendo errado, você sabe que é errado. Como não ser de Cristo? Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele diz, é impossível que aquele que já provou o dom gratuito de Deus, já leu as escrituras, já foi batizado, já fez um monte de coisa, é impossível que ele volte à prática do pecado. Ele pode pecar, mas voltar às práticas é porque ele nunca conheceu o Senhor. É impossível ele voltar. Pode pecar, querido. Aí não tinha jeito, eles estavam dizendo, não pode. Eles disseram, não, vamos parar. Aí Gamaliel, um homem respeitado do Sinédrio, doutor da lei, disse assim, tira os apóstolos daqui, vamos tirar esses homens daqui. Tiraram. Aí Gamaliel chamou todo mundo e disse, gente, seguinte, deixa eu falar. Vocês lembram quando apareceu Teudas, né, fazendo um montinho aí, fazendo uma revolução, arrumou uns 400 seguidores aí, matamos ele, o que é que aconteceu? Dispersou todo mundo. Você lembra quando apareceu o tal de Judas aí, um galileu, que fez a mesma coisa? Matamos ele, tiramos ele da frente, o que é que aconteceu? Dispersou. Esse não deu, nós matamos o chefe deles e não deu certo. Gamaliel estava dizendo o seguinte, não tem como parar isso, porque aquelas duas obras que a gente conseguiu, matar o líder, foi dispersa, essa não está dando. Sabe o que Gamaliel identificou? Ele identificou que a paixão dos seguidores era a mesma do autor, era a mesma de Jesus. Ele percebeu que aqueles homens que estavam seguindo a Cristo, eles tinham a mesma paixão que Jesus, eles tinham o mesmo desejo que Jesus tinha. Gamaliel deu um conselho, disse, gente, 2 vezes a gente já liberou, dispersou todo mundo, essa vez não dá, então vamos deixar assim, porque vai que essa obra é de Deus, e a gente fica lutando contra Jesus, nós vamos sofrer, contra Deus nós vamos sofrer, vai que é de Deus. Aí, não, mas ninguém vai aliviar assim não, vamos dar um pau neles. E aí chamaram os apóstolos, açoitaram eles e liberaram eles para casa. Eles foram para casa cortando as marcas. Se você ler mais na frente, eles estão olhando para o outro, dizendo, olha aqui quantas marcas que eu levei. Aleluia. Que gente doida, meu Deus do céu.
E tu, Zé? Eu levei 18. O outro dizia, eu ganhei, tem 19. Pode contar, é 19 que tem aqui. Eles não contavam troféus e nem medalhas. Eles contavam as marcas. As marcas de Cristo, ela precisa estar vidente na sua vida. Eles se sentiram dignos porque eles sofreram por amor a Cristo. Irmão, nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo. Basta um pedido não ser aceito, basta um pedido não ser respondido, que a gente já abandona a fé. Basta a primeira decepção com Cristo, que a gente abandona a fé. Como que a gente vai trazer uma revolução para o mundo, se a gente for desse jeito, irmãos? Desistir no primeiro lambada, no primeiro soco a gente já nocauteia. Como? O movimento de Deus não era de homens, aquele movimento era de Deus. Irmão, nós estamos entrando num movimento de Deus. Eu não estou falando isso só por causa da internet, não. Eu sinto no meu espírito que algo vai acontecer no nosso país. E a igreja está inserida nisso 100%. 100%, amém? O DNA desse movimento é diferente, porque os seguidores de Cristo precisam ter a paixão que Jesus tem. Você precisa ser batizado de paixão, querido. Você precisa priorizar seus pedidos, priorizar seu evangelho, priorizar a sua cartilha. Você e eu precisamos priorizar o que Deus nos chamou para fazer. Esse movimento ninguém conseguia dispersar. Gamaliel estava dizendo, gente, não adianta, a gente já conseguiu dispersar 2 movimentos. Esse não adianta, porque você bate num, aparece 100 para apanhar. Você mata um, aparece 1000 no outro dia. Você queima uma igreja, nasce outra. Meu Deus, esses crentes são que nem pernilongo, aparece em todo canto. Meu Deus, você olha para a Índia, você olha para os países perseguidos. Leia os sites das portas abertas para você ver. Queima uma igreja, no outro dia abre 10, irmão. Não adianta. Eles estão chamando a gente de uma praga. Isso é uma praga, eles dizem. Esses crentes são uma praga. Essa paixão, querido, é que precisa manter você vivo no evangelho. Eu chego à conclusão que Gamaliel estava certo. Ele viu isso há 2000 anos atrás, pastor Davi. Ele viu que não era qualquer coisa que ia parar aqueles homens, parar aquelas mulheres, parar aquelas crianças. Não adianta, pais, famílias inteiras foram queimadas vivas. Pais e famílias inteiras foram devoradas por leões no Coliseu, nas arenas. Pais e famílias inteiras viram as suas famílias serem decapitadas. E o evangelho não morreu, irmãos. Você acha que uma perseguiçãozinha de um júri cibernético vai parar a igreja de Jesus? Não vai, querido. Então eu quero pedir para você, eu vim aqui hoje, Brasil, olha aqui. Eu vim aqui pedir para vocês aqui de Itajaí, vocês que estão nos visitando, e você que assiste essa reunião pelos canais das redes sociais do Ministério Mevan, por favor, mais paixão e menos palavra. Fala menos, seja mais apaixonado por Jesus. Você está me entendendo? Isso, mais paixão por Cristo. Cristo não está no céu para nos atender, para atender os nossos pedidos egoístas. Hoje muitos movimentos eles seguem dizendo ser de Deus, mas não estão seguindo Jesus. Segue a sua denominação, segue uma visão estratégica da igreja, segue um homem, segue um evangelista televisivo, segue um pastor televisivo, mas não é isso só, irmãos. Nós precisamos ter paixão por Jesus, paixão pela cruz, amor pela obra da cruz. Eu sei, convém que o evangelho seja pregado, glória a Deus, mas a falta de paixão compromete a continuidade. Escreve isso aí, porque a falta de paixão compromete a continuidade. Por que eu estou explodindo de alegria? Ah, meu Deus! Pastor, o senhor está alegre? Diga ao fraco que eu sou. Deus manda você dizer que está fraco, mas você sabe que está. Você sabe ou não sabe que está fraco?
Mas o que é que ele diz para você? Diga ao fraco, eu sou. Deus está dizendo o seguinte: mesmo quando você está no dia mal, mesmo quando você está fraco, não diga isso. Mas é hipocrisia. Não, não é hipocrisia, é fé. É fé, você dizer: eu estou fraco, estou triste, estou desempregado, estou endividado, perdi parentes com essa praga, mas eu sou forte. Em nome de Jesus, eu sou forte. O diabo não vai ouvir da minha boca: eu desisto, eu quero morrer. Não. Eu quero viver, eu quero contar as maravilhas do Senhor. Eu quero viver bastante. Já tive vontade de morrer? Tem todo dia. Pastor, o senhor tem vontade de morrer? Todo dia. O senhor tem crise a cada 10 minutos. Mas ninguém vai ouvir de mim outra coisa. Sempre vai ouvir: vamos para cima, vamos para frente. As circunstâncias e o cenário não definem quem você é na sua identidade em Cristo. Quem define quem você é em Cristo é aquilo que está dentro de você, o que Deus plantou na sua vida. Está fraco? Não diga isso, diga: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou. Mas eu não entendo Deus. Espera aí. Parece que Deus brinca com a gente. Não. Diga ao fraco: eu sou. Deus quer que você reconheça que você é fraco, mas que você determine que você é forte. Porque quando eu penso que eu sou forte e a minha conduta é de fraqueza, Deus não pode me aperfeiçoar. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa onde? Na minha. Então, quando eu reconheço que eu sou fraco, eu estou dizendo: Senhor, só o Senhor pode me aperfeiçoar. Querida, nós precisamos de uma postura de paixão. Se eu fosse botar um tema nessa mensagem, eu botaria assim, eu chamaria ela: uma postura de paixão por Cristo. Nós precisamos ter paixão por Cristo. Cristão maduro, querido, ele não vive racionalmente ou emocionalmente. Racionalmente também não. Ele vive espiritualmente pela palavra de Deus. O vosso culto é racional, eu sei disso, mas tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que vai fugir da sua razão. Você não vai entender. Você vai tentar entender e tentar explicar e não vai conseguir. Então não tente saber por quê. Pergunte: para quê, Deus? Não é por quê, mas para quê, Deus? Olha 1 Coríntios, abra comigo aí 1 Coríntios. Aleluia. Tá com saudade de você, Reuel? Também não. Tava? Tá tudo certo aí? Certinho. Tá bonitinho? Emagreceu? Primeira Coríntios, capítulo 1. Olha que coisa linda, o versículo de número 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura das suas pregações. Está aí? Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria,
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós que somos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Paulo era um homem do Sinédrio. Paulo era um homem inteligentíssimo, fariseu, era um doutor da lei. Teve que passar 3 anos na Arábia para se desintoxicar. E aí no capítulo 2 ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber dentre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso nós oramos para que uma nuvem de poder cubra a nossa nação. Nós estamos buscando o sobrenatural como nunca, irmãos. Se prepare, porque o sobrenatural, levanta a tua mão aí, mesmo se você não crê, deixa a mão para cima. Eu quero declarar sobre a nação brasileira uma nuvem sobrenatural que tomará as igrejas dos próximos dias, dos próximos meses e dos próximos anos. Nós declaramos uma nuvem sobrenatural. Nunca mais a igreja vai ser uma igreja argumentadora, que vai discutir argumento com o mundo. Não, nós não estamos aqui para controlar, nós estamos aqui para levedar toda a massa. Nós estamos aqui para levedar toda a massa. Que a glória de Deus venha sobre o Brasil. Sim! Sim! Pregamos a Cristo crucificado. Não fomos chamados para controlar, fomos chamados para redimir. A igreja não foi chamada para controlar a política, controlar a mídia, controlar a educação, controlar a arte, controlar o esporte, controlar a cultura. Não, ela foi chamada para redimir essas áreas. Foi para redimir. A presença evangélica em uma sociedade não significa que haverá transformação, porque o avanço do reino de Deus não é por possessão da terra, é por levedar toda a massa com o amor de Deus e com o poder de Deus. Então não adianta você ir para um bairro, abrir uma igreja, se o amor que está no seu coração não vai redimir aquele lugar. Não adianta, não, é um ajuntamento inútil de final de semana. Todo mundo buscando sabedoria, quem sabe mais? Discussão de argumentos, teorias. Perdoe a minha palavra pejorativa, é um orgasmo teológico, irmãos. Todo mundo quer saber mais do que o outro. Quando falta poder de Deus, falta unção de Deus, falta amor pelas vidas, falta paixão no coração dos crentes,
que tem coragem de tirar o casaco e dar para o outro, tirar o tênis e dar para o outro, repartir, compartilhar. Oh, coisa chata ficou isso, irmão. Ficou chato demais. Quando a gente se propôs a gravar os cursos, eu fui bem claro com todo mundo. Eu disse, gente, se não for para gravar a paixão, se não for para botar a paixão nas telas, não adianta, é mais um culto. Por isso nós não podemos parar de chorar aqui, gente. Parar de acreditar, Davi. Parar de acreditar. Nossos olhos precisam estar encharcados, nosso coração precisa estar encharcados, nossas teorias precisam estar no chão, jogadas na cruz, crucificadas com Cristo. Pessoas que me ligam para saber se eu sou pentecostal, se eu sou integral, se eu sou tradicional, se eu falo em línguas, se eu acredito na direita ou na esquerda. A igreja perdeu o senso do trabalho dela na terra, que ela é vedar toda a massa.